Saudações, colegas prevencionistas. Hoje vamos falar sobre um tema bem interessante que faz parte da nossa rotina, faz parte do nosso dia a dia. Diálogo diário de segurança, mas vamos falar de uma forma diferente. Não vamos falar sobre como realizar um diálogo de segurança. Vamos fazer o contraponto. Vamos falar sobre os erros mais comuns, que nós, técnicos de segurança, temos ao ministrar um DDS, ao realizarmos uma palestra, um diálogo de segurança. Bom, antes de nós falarmos sobre erros, vamos entender o seguinte. O que é um diálogo de segurança? Vamos compreender o que vem a ser um DDS. Um DDS é uma palestra, uma pequena palestra, é um momento onde você busca reunir os seus colaboradores, os funcionários, enfim. Ele pode ser feito com toda a empresa, conforme a dimensão do seu grupo, pode ser feito de forma setorial, pode ser feito em pequenas ilhas de trabalho, depende muito da sua realidade, depende muito da sua condição, da natureza da sua atividade, da realidade da sua empresa. Mas um diálogo de segurança ele precisa cumprir o seu papel. E qual é o papel do DDS? Qual é o objetivo do diálogo de segurança? Transmitir uma informação. Uma informação ela só pode ser considerada como tendo sido bem transmitida se o receptor compreendeu o objeto do diálogo. Não adianta o emissor ter entendido. E eu acredito que agora nós possamos entrar já no primeiro grande erro na realização de um DDS. A maior parte dos técnicos de segurança, eles, por estudarem a matéria, por serem técnicos, por terem um domínio pleno sobre o assunto, eles conversam dentro deste momento como se estivessem falando com outros técnicos de segurança. Isso é um grande erro. Apresentar uma linguagem técnica, números, datas, medidas, é um grande erro. Eu tinha um professor que ele falava assim, que existiam técnicos de segurança que faziam com que os funcionários quisessem começar a trabalhar logo, que fugissem daquele momento de tão chato e pouco funcional que acabava se tornando. Então, partindo desse princípio, partindo desse pressuposto, compreendamos que falar o idioma de quem te ouve não é uma habilidade meramente, na verdade é algo necessário. Você não deve entender que isso seja um ponto, vamos dizer, um diferencial da tua condição de palestrante ao ministrar um diálogo de segurança. Não deve existir uma outra opção. Tu não deve ter uma outra alternativa que não seja conversar com o teu colaborador da forma mais clara, objetiva, prática, sem rodeios, sem adornos, para que ele entenda, compreenda e participe. Quando a gente fala participe, nós vamos entrar dentro do termo diálogo, diálogo de segurança, da palavra diálogo. Um diálogo precisa ser feito por duas ou mais pessoas. No momento em que você está conversando sozinho, o nome disso é monólogo. E você não deve fazer uso daquele momento para meramente palestrar, porque isso não te fornece nenhum indicador de que você está sendo compreendido e de que aquele momento está tendo o devido aproveitamento por parte, está havendo devido aproveitamento por parte daqueles que te ouvem. Um outro grande erro de quem ministra diálogos de segurança é fazer uso de um tema divergente das atividades que estão sendo desempenhadas naquele dia. Para evitar esse tipo de coisa, é imprescindível que o técnico de segurança ele tenha uma sintonia bastante grande com os encarregados, líderes, supervisores e coordenadores operacionais. O técnico de segurança ele tem que fazer parte do planejamento das atividades para que ele possa não só se antecipar a possíveis riscos gerados pelas condições ou pela execução da atividade em si, mas também para que ele tenha uma noção plena sobre aquilo que vai ser realizado no dia em questão.
né? No momento em que ele tem, né, o conhecimento daquilo que vai ser feito, ele deve montar um diálogo de segurança que seja convergente com aquilo que os funcionários vão viver naquele dia, né? É comum a gente, principalmente técnicos de segurança que estão em início de carreira, né, eles montam um cronograma de diálogos de segurança sem se preocupar se aquele assunto tem alguma relevância para o dia em questão, né? Um exemplo, muitas vezes tu tem uma equipe que vai fazer um trabalho em altura e o técnico de segurança traz como tema para o diálogo de segurança trabalho em espaço confinado. Não é que o trabalho em espaço confinado não seja um assunto de vital relevância, né, para toda e qualquer equipe que em algum momento possa se ver trabalhando numa condição confinada. Mas para aquele dia, tu deveria trazer, né, um diálogo de segurança falando sobre trabalho em altura, tu poderia trazer um diálogo de segurança falando sobre equipamento de proteção individual, com enfoque na questão do uso do cinto de segurança, tu poderia falar sobre linha de vida, tu teria uma série de possibilidades, mas todas elas linkadas à atividade que seria realizada no dia. Um outro erro bastante comum ao realizar um diálogo de segurança é o técnico de segurança não estar preparado para falar sobre o assunto em questão. Então tu traz uma pauta, tu não tem algo para se basear, tu não tem algo escrito, algo onde você consiga consultar, porque você se sente dono da situação. Só que muitas vezes, nos ouvindo, tem pessoas que conhecem mais daquele assunto do que nós próprios, técnicos de segurança. Quer ver um exemplo? Vamos falar sobre ferramentas. A gente vai falar sobre ferramentas rotativas, perafuro-cortantes, né? O nosso conhecimento, muitas vezes, sobre esse assunto é o conhecimento superficial. Nós temos um conhecimento sobre a questão do risco, sobre a questão dos equipamentos de proteção, mas se nós entrarmos no mérito do funcionamento da ferramenta em questão, da execução da atividade em si, quem sabe nós estejamos falando bobagem. Um outro erro também, bastante comum, ao realizar um diálogo de segurança. Você não coletar a assinatura das pessoas que ali estão, né? Isso é imprescindível para que você consiga garantir que você está fazendo o seu trabalho, para que você consiga comprometer aquelas pessoas referente ao assunto em questão. Uma assinatura ela tem muito valor e nós não estamos nos apegando a questões legais meramente, e sim na questão de envolvimento das pessoas sobre aquilo que está sendo tratado. Pessoal, questão monotonia, né? A atratividade do DDS, ela depende de duas coisas, né? Ela depende do assunto escolhido e ela depende da forma em que esse assunto está sendo conduzido por parte do palestrante. Então, você não precisa criar meios muito mirabolantes de desenvolver um diálogo de segurança, mas ao mesmo tempo, fuja da mera leitura, envolva as pessoas também, como já falado, questione, pergunte, traga os colaboradores para participarem contigo daquele momento. Então isso faz com que haja efetividade, né, com o que está sendo dito, com o que está sendo falado. O diálogo diário de segurança, o nome já fala, ele deve ser feito dentro de uma frequência que, se não diária, mas mais do que uma vez na semana. Por quê? As pessoas elas precisam se sentir parte da segurança. Elas não podem entender que a segurança é parte da empresa. E, principalmente, né, a equipe de chefia e liderança deve ter a noção plena de que a responsabilidade sobre todo e qualquer acidente que possa vir a acontecer é deles, né? Então, no momento em que o encarregado, supervisor, líder, coordenador de equipe passa a se sentir responsável, né, pelas perdas humanas que a sua equipe por fim possa sofrer, as coisas passam a ser conduzidas de um outro jeito, de uma outra forma, né? Triste é a empresa que acha que é do técnico de segurança essa responsabilidade. O técnico de segurança ele não tem poder de mando,
ele não tem poder de demitir funcionários, pelo menos não na maior parte das empresas. E sabendo disso, a nossa condição ela é meramente de consultor, de assessor, alguém que vai estar servindo como um facilitador, fornecendo a bagagem técnica necessária para que as pessoas consigam se proteger por si próprias.